Olá, eu sou a Ju. Eu sou o Lua. Somos o casal Crepaldi. Bem-vindo a mais um episódio do EpaCast. E hoje tá com cara de cinema. Tá com cara de pipoca e frio. Mas calma, que o assunto é motociclismo. Ah, com certeza. Não podia. E olha que de vez em quando aparecem umas motos saltando de alguns penhascos por aí. Conhecemos ele em 2023 no lançamento do seu filme. E foi. Posso falar que foi um dos filmes que eu vi nacional de moto que eu mais fiquei apegado. Quem será ele? Conte pra nós. André. Ó, errei? Você acertou hoje. Eu acertei? Mas faltou o Luiz. André Luiz. Além de. O cara. Aqui não vem ninguém que a bagagem é pequena, viu, galera? Além do cara gostar de moto e também ter se aventurado em algumas corridas por aí e tentado quebrar alguns ossos, ele também é cineasta. Pois é, vamos bater esse papo com ele então? Vamos agora por trás das câmeras, então. Bem-vindo, André. Poxa, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E realmente, aqui tem cara de cinema, né? E falando do Tração, que foi um momento que eu fiz um filme, né? O meu primeiro filme que eu lancei nos cinemas, que tinha como temática o motociclismo, principalmente o motocross. Estou me sentindo totalmente em casa, que é o primeiro podcast que eu participo com foco no motociclismo, né? Então, exato, é. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade aí para eu poder falar algumas coisas que eu não pude falar sobre minha primeira experiência com moto, né? De como que surgiu o motociclismo na minha vida, né? Que é uma paixão até hoje, né? São as duas paixões que eu tenho maiores assim na vida. Essas não acabam. Não acaba, não tem jeito. A gente estava falando um pouco antes de começar, né? Estou sem moto e já estou assim desesperado. Continuo trabalhando, estou produzindo um filme, mas estou sentindo a foto. Inclusive nesse filme atual, que não é o tema motociclismo, eu tenho um personagem, porque eu sou tipo Tarantino, né? Já que ninguém me contratou como ator, eu estou produzindo meus filmes e me autocontratando. Então, meu personagem, de novo, mais uma vez, ele está com uma moto em cena, né? Nossa. Então, sempre que eu puder e tiver essa autonomia, né? Eu vou estar representando essa paixão da minha vida nas telas do cinema também, que é o motociclismo. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. Imagina, Aqui obrigada a você. Aqui é a casa de quem ama duas rodas. Embora você tá meio apegado nas quatro rodas aí, né? Sim. Mas é só um spoiler, já já a gente vai falar sobre isso. Viu, André, conta então já pra gente como que surgiu essa paixão por duas rodas. Tá. Bom, duas rodas são duas rodas, né? Eu lembro da minha primeira bicicleta, que para mim eu queria ter uma moto e não podia porque eu era criança, né? Que foi uma Brandani. Eu não sei se vocês Nossa. lembram da Brandani. Vou falar que não, vai. Tá bom, Vai entregar a idade. já entreguei. A Brandani era uma bicicleta que tentou mimetizar, simular Uma moto. visualmente uma moto. Então ela tinha o banco mais compridinho, né? Tinha amortecedor Sim. na frente, tinha freio a disco atrás, né? Então foi minha primeira bicicleta e assim, por isso que não tem como eu falar da minha paixão pelo motociclismo sem falar do cinema, porque o que acontece? Vou revelar a idade e a geração de novo. O que me pegou primeiro assim foram os filmes na televisão, né? Porque eu não tinha idade para ir no cinema. Então eu assistia muito Chips. Eu jurava seriado- que eu ia casar com o Moreninho, gente. Então não tinha como, né? Eu Exatamente. sou moreninho, só não tenho o cabelo dele. Então, no Chips que eu assistia, né, peguei muito, acho que era Sessão Coruja, aqueles tarde da noite. Não, né? acho que passava também Passava à tarde, umas 5 mas horas aí da foi tarde. depois, quando foi reprisou, depois. né? É, Porque quando teve dois reprisou. momentos de chips. Quando a gente já estava com uns 40 anos, mais recente, aí começou a reprisar. E aquilo me pegou, eu era, assim, aficionado pelos dois de moto. Aquelas motão, né? Aquela bolha, e aquela moto. resolvendo crime, perseguição. Então aquilo me fascinou já no primeiro momento vendo na TV. E daí é lógico, né, que a gente tenta refletir essa paixão de alguma forma e tenta atingir aquilo de alguma maneira, né? E tinha um pouco disso na bicicleta, na Brandani, né? Mas isso eu estou falando dos meus, sei lá, 8 anos de idade, 7 anos, 9 anos, alguma coisa por aí. E falando do carro também, né? Minha primeira experiência no cinema, que foi nessa faixa etária também, eu devia ter uns 8, 9 anos, que eu nasci em Americana, interior de São Paulo. Hoje eu moro em Campinas, mas eu sou de Americana. Pertinho, é. Estamos próximos, inclusive. E meu pai me levou num sábado à tarde, numa matinê, para assistir Herbie, se meu Fusca falasse. Esse também foi um ícone, né?
Então, você vê como as coisas se congruem, né? A partir do momento que eu for contando, vocês vão ver que existe, né? Os psicólogos vão entender isso, o que eu estou buscando na minha infância até hoje, enfim, a gente tem isso, né? Eles vão te analisar Vão agora e depois vão analisar, colocar no seu perfil. Mas, homem só troca o brinquedo, né? Sim, com certeza. As Só mulheres deixa ele um podem pouco falar mais isso perigoso, com né? mais propriedade, Só inclusive, deixa ele né? um pouco mais perigoso, mas É o um brinquedo... pouquinho mais caro também agora. Exato, exato. Então, assim, eu lembro de eu entrando nesse... Estava dando uma entrevista ontem para um jornal de Americana, que eles estão fazendo uma matéria sobre o Cine Brasil, que fechou, hoje é o Teatro Municipal, e me procuraram porque eu já relatei isso em algumas entrevistas, né? E eles lembraram, pô, um cara de Americana que se apaixonou pelo cinema, tendo a primeira experiência no Cine Brasil, hoje virou cineasta. E para mim foi uma experiência, assim, de entrar naquele hall, né, e ver toda a movimentação, comprando pipoca, as balinhas chita que tinha na época, tudo isso, assim... Né? E eu vendo aquela, pega, porque tinha que entrar rápido para escolher um lugar bom, porque os assentos não eram numerados, né? Então eu lembro daquela euforia de fila. E não podia sair que nem hoje você sai para comprar pipoca, você só ia tomar uma burdoada de alguém. Não, assim que eu sentei, eu lembro. Sentou eu, meu pai, acho que devia ter algum primo meu, não lembro. E tinha um rapaz com uma lanterna, usando uma lanterninha. Ele passava para checar se todo mundo estava sentado em ordem, quietinho, sem fazer bagunça. E se não sentasse, não começava, né? Exato. E quando apagaram as luzes e começou o trailer do Deu a Louca no Mundo, nossa, aquilo lá, eu falei, cara, era uma experiência sensorial, eu tava lá, né? Eu já não era mais o André, eu tava vivendo o Jerry Lewis, depois começou o filme, eu era o Jim Jones, se eu não me engano, e vivi todo aquele... Eu era o piloto lá no Fusca, eu vivia aquilo, né? Então, assim, aquela experiência de projeção audiovisual que eu tive, junto com a dos chips, junto com essa paixão da bicicleta, ela foi meio que imbuindo essa coisa em mim. Né? E foi eu fui nascendo. buscando... Exatamente. Então, daí, eu fui crescendo, com 13 anos de idade, eu enchendo o saco do meu pai, né? Eu quero uma mobilete, quero uma mobilete, quero uma mobilete. Ele comprou uma mobilete. Primeira coisa que eu fiz foi depenar a mobilete, pintar, natural, que era uma XR, acho que é Caloi, né? XR, Caloi. que era branca e verde. Eu pintei os para-choques dela de preto com spray, tirei tudo, seta, aquelas Já coisas, e estava comecei... customizando já. Exato, eu queria ser diferente e eu me achava... nessa época ainda eu acompanhava algumas revistas das rodas, e eu lembro que depois do Fantástico eles acompanhavam os resultados do Hollywood Supercross. Ah, é verdade, passava mesmo. Então a família assistiu o Fantástico, eu lá esperando para ver Rodney Smith, uma galera que da gringa. Tipo, Jimmy acaba Fargo. logo, acaba logo, É, acaba para logo. ver o que eu queria ver, o resultado do motocross, né? Então já tinha pôster do John Elmara no meu quarto, sabe? Umas Quem coisas era o assim. seu pôster? Eu convidei ele pra vir aqui, tô Jorge esperando, Negrete. né? Jorge Negrete. Eu tinha, O Jorge Negrete. tinha altos pôster dele saltando, colava no quarto inteiro, acabava, minha mãe ficava louca do Eu mundo. lembro de ver as fotos dele de agrale. Ele É, e Rogério então, Nogueira de é isso agrale ainda, no comecinho. Então eu queria fazer, e o que eu tinha era minha mobilete, começava a fazer rampinha de madeira na frente de casa, na rua, né? Comecei a dar o grau hoje, na época era empinada, a RL, com a mobilete não dava para dar RL. Mas comecei a ralar o paralama traseiro e comecei a fazer sucesso na rua. Aquilo foi Aumentando o ego, né? cada vez mais. Falando, não, é para isso que eu vim no mundo. Entendeu? Eu vou abalar. E nesse meio tempo também, né, eu conseguia, aliás, continuava consumindo muito audiovisual, veio o VHS. Eu até falei recentemente, né, meus pais foram para Zona Franca de Manaus, na época, para passear, e estava lançando o videocassete, né, que ninguém sabia direito o que era. Eu tinha uma amiga na escola, na minha classe, que contou para mim que o pai dela tinha comprado um aparelho, que ela ia lá, escolhia o filme e assistia. Eu falei, mas como assim? É mágica. Você escolhe o filme? Dá para assistir várias vezes, você vai repetindo. Eu falei, e tudo bem, né? E meus pais, foi criança, né? Meus pais falaram, pô, a gente comprou um videocassete. E vieram 2 fitas junto, assim, de bônus, né? Na hora que você compra para testar, Pra porque testar nem o tinha uma aparelho. Alemã videolocadora, estava começando a entrar no mercado ainda, uma mídia nova, né? E veio o Jovem Frankenstein e Loucademia de Polícia. Esse eu esse sou é apaixonado clássico. até hoje. Esse não tem nem o que Clássico. falar. Exato. E daí, pô, novidade, né? O que aconteceu? Chamou a família toda, então família toda no sofá, eu sentei no chão e eu era o audiovisual comigo, né? Eu só assinava a revista 7 e 2 rodas, então você vê que sempre teve lado a lado as 2 paixões, né? Pus a fita e a hora que começou o filme, nossa, uma baita experiência, né? Acho que isso, inclusive, está faltando muito hoje, né? A família toda sentada, sem celular na mão,
acompanhando aquela experiência. Pra viver, né? Parece que você se entrega e cada cena parece que tá fazendo parte, né? E é um coletivo, né? Que a gente tem no cinema isso. É uma experiência coletiva. de uma experiência sensorial que você está tendo em conjunto. Lógico, o filme que você assiste não vai ser o mesmo que eu assisto. Cada um tem uma percepção, né? E vai tocar num ponto dentro da sua história de vida. Mas foi muito marcante essa noite. Com toda a família assistindo o filme, e eu comecei a querer replicar isso todo dia. Então, quando lançaram as videolocadoras, eu lembro que minha escola era ali no Jardim Girassol, em Americana, e montou uma locadora bem no meio do meu trajeto que eu ia a pé para estudar. Nossa! Era, então, quer dizer, sua biblioteca. Ia de mochilinha, saía da escola, estudava na parte da manhã, na volta já parava, alugava 2 filmes, ia para casa e virou um ciclo, né? Assistia os 2 filmes. Mas assim, no dia uma seguinte. hora no mínimo para escolher, né? Porque daí você ia andando, olhando Nossa, os filmes. aquilo era o aí paraíso, você tinha né? que pegar a capinha, aí você tinha que olhar, ver o que estava escrito, ver se se Cara, interessava. eu Não fico- tinha fita. Era Não. uma prateleira das capinhas. das né? capinhas. das As capinhas. fitas o cara pegava na gaveta, né? Exato, porque tinha que preservar E a olha, mídia, né? mídia. e olha pra a não estragar. multa. Se você não entregar rebobinado ainda, você pagava multa. Exatamente, tinha que voltar a fita, porque senão pagava a multa. E tinha um prazo, acho que eram 2 dias, né, para você que tinha um tempo. pra Devolver. Então, são essas coisas que eu acho que fazem falta hoje, né? De uma experiência mais inteira e não tão às pressas de você poder escolher filme no streaming hoje. Ah, não gostei, vou pro outro. Ah, não gostei, vou pro outro. Eu acho que vai criando uma falta de comprometimento com o que você está querendo fazer, sabe? De escolher um título, juntar a família e vamos viver essa experiência juntos. Se for ruim, a gente viveu uma experiência ruim E e a gente depois a vai gente fala, criticar. viu? Que filme, hein? Exato, E outra, exato. uma coisa que também aconteceu, a gente fala bastante de tecnologia, né? Principalmente embarcado em moto, carro e tudo mais, tudo tá evoluindo, celular na mão, tudo. Mas até nisso a tecnologia atrapalhou. Porque quando você ia alocar um filme, você chegava na locadora, virava e mexia, a pessoa via que você tava com uma fita na mão, ela vinha e falava assim, eu assisti, esse filme é bom. Aí você começava a fazer amizade dentro da locadora. É convívio. Hoje você não consegue, mas na verdade Exatamente. a pessoa se sente retraída, porque ela se sente mais confiável falar pelo celular. Sim. Né? E não tem mais esse contato, né? Até no cinema, embora você tá lá em coletivo, mas a pessoa que tá do seu lado, ela nem olha pro lado. Sim. Né? Às vezes você não consegue nem falar com a pessoa que está do seu lado, né? Sim. Então, olha só, né? A gente voltando um pouco no tempo e contando essa história, vai ter gente aqui. Graças a Deus vai ter gente assistindo que passou por isso, né? Sim, e vai né? falar, nossa, que bom, não sei o quê. E tem gente que vai falar, o que é isso? Exato, rebobinar a fita, VHF. Eu tive esse prazer de sentar, a galera toda do sofá, você sentar, ou senão o fulano alugava a fita e falava, vamos assistir na casa do ciclano, e Sim, reunia todo mundo para lá pra assistir. com certeza. Cara, essa acho que foi, fora a televisão, né, a pulverização da televisão, que eu lembro que aqui em Jundiaí, a primeira televisão que teve foi na Barão de Jundiaí, foi na loja Carlos Gomes, e conta-se a história, tem até no museu lá, que a pessoa que tinha a televisão, que foi a primeira ligada no centro de Jundiaí, ela ligava e as costas dela era uma janela, porque a galera sentava na rua para assistir. Para poder ver. Para assistir também. Então ele assistia de lado para a galera lá atrás poder ver lá na rua também. Cara, você já imaginou um negócio desse? E hoje você tem televisão em todo quanto é lugar, né? Sim, sim. Eu entendo. O próprio cinema ele chegou, né, como uma novidade tecnológica. Não era uma narrativa ainda. Né? Não tinha nem voz. Os filmes eram... Enfim, começou só com a imagem de um trem que o pessoal foi lá parar para assistir e se assustou porque achou que o trem ia sair da tela. Então, ele veio como uma proposta tecnológica que foi absorvida pela arte, né, para se transformar em narrativa. Só que eu acho que a gente está, sem querer filosofar muito, a gente chegou num pico e uma linha muito tênue entre, principalmente com inteligência artificial hoje, que você perdeu o contato com o lado humano das coisas. Sim. Então eu acho que se a gente... E eu acredito que isso vai se reverter. Tem até um empresário muito famoso aí que está investindo bilhões agora para tentar acabar com a inteligência artificial. Não é acabar também, mas assim, vinil está voltando. Eu acho que a gente chegou num pico de percepção das pessoas. O que eu voltando. vejo de reclamação de rede social, a inteligência artificial não percebeu, mas ela está matando as redes sociais. Ninguém aguenta mais ver vídeo de Jesus andando na água, competindo nas Olimpíadas, ou umas coisas absurdas que parecem muito reais. Então, é diferente você ter uma animação
que você vai ver, que você se identifica com um personagem do Toy Story, mas é uma convenção criada que você sabe que você está vendo uma animação. Mas um produto que tenta simular a realidade, né, não de forma como efeito especial dentro de uma narrativa que você tem atores, mas ele simula a realidade, querendo burlar, você já cria uma resistência. Né? Fala, não, peraí, mas isso já não é mais humano. Ele tá saindo da narrativa e indo para o formato. Uhum. A primeira camada é o formato. Ele quer provar que ele é real. Não existe algo por trás. Né? Jesus correndo em cima da água não é uma narrativa. Ele quer provar que é uma realidade aquilo. Jesus corre em cima da água durante uma competição de Olimpíadas. Isso enjoa. Porque não tem a essência, entendeu? Então, acho que a gente está numa linha muito próxima de um declínio, de as pessoas começarem a procurar o vinil, o teatro está sendo muito procurado para ter uma experiência mais ao vivo. O stand-up são piadas, Sim. você pode escutar isso na internet. Os teatros lotam para você ver a própria piada que você vê nos cortes dos humoristas, Tá a pessoa lá. pagam para ver ao vivo. Exatamente. Porque é a experiência coletiva, você está rindo com um monte de gente Sim. ali gargalhando, e você leva a tua esposa, a namorada, você leva a tua família, teus amigos, e é uma experiência real. Então, acho que a gente chegou no pico, assim. Eu acho que provavelmente as coisas vão começar. Não digo voltar para as locadoras VHS. Poxa, mas, podia voltar, né? Vamos fazer uns mas eu retrô, acho que a gente. gente vai buscar um pouquinho mais essa realidade. Mas né? você sabe que até no mundo, falando um pouco disso, o ser humano busca a essência. Sim. Você é a prova real disso. Uhum. Concorda? Eu também sou assim. Né? Eu falo que o meu maior sonho é montar meu museuzinho com as coisas que tinha lá no passado. Sim. E correr atrás dessas coisas para poder montar e mostrar e ter perto de mim de novo. Né? Exatamente. Para ter aquela sensação. É que nem aquela história de, nossa, que cheiro de comida de vó. Né? Que Exatamente. te retorna lá no passado, de 30, 40 anos atrás. O ser humano, ele gosta disso. Não, você falou tudo. Inclusive, eu comecei contando, né, de como surgiu a experiência. E hoje eu estou com... Tanto faz a idade. Mas eu estou aqui hoje... Estou aqui hoje no EpaCast, né, depois de ter produzido um filme sobre motociclismo, cinema, que sempre foi minha paixão, porque estava latente ainda. Sim. Então, e acho sempre que, assim, vai estar. Sempre vai estar latente. Só que, aí é que está o problema. Se eu não tivesse essa experiência quando criança, o que eu ia ter de sonho? Sim, sim. Essa geração, o que está tendo de sonho? Nada. Não. Tudo muito raso, muito artificial. Aí que mora o problema, entende? Que tipo de geração, que tipo de valores a gente está formando na geração atual? Na verdade, cada vez, é o que você falou, cada vez mais se prova que isso não tem valor. Exato. Né? E que faz perder valor nas coisas que ainda têm valor. Porque não adianta você seguir uma pessoa e ver que ela está comemorando aniversário ou viajando para Aspen e tal. Não é a vida dela. Pô, não fala isso, pelo amor de Deus. Siga a gente. Não, Você tô brincando, A gente está usando da tecnologia para contar experiências reais, justamente para tentar chegar virar mais perto. chavinha. Isso, exato, para chegar mais perto. Eu não faria cinema se não fosse Facebook, por exemplo. Sim. Hoje não tem como. Você precisa Eu pulverizar. não tinha a forma como do interior de São Paulo me comunicar com as produtoras do Rio de Janeiro, com as produtoras de São Paulo, sem ter nenhum tipo de contato. É que eu dei um pulo, né? Eu saí da Mobilete e já fui pro pra, cinema. Já fui para hoje. Mas Aqui- só para contextualizar. Aqui a história acontece assim, entendeu? As coisas vão. Mas é que assim, vou tentar resumir, cara. Não, Senão então vai volta ficar lá pro solto, Mobilete. Volta pro Mobilete. Da vamos Mobilete, enfim, da Mobilete eu decidi, eu vou ser piloto de motocross. Convenci meu pai a comprar uma DT 180, que eu fiz a mesma coisa, tirei o tanque de metal, coloquei um de plástico, fui depenando. E eu morava, assim, bem no próximo do centro de Americana. E tinha uma pista de motocross no Zanaga, onde aconteciam as etapas do Shell na época, do Marlboro, do brasileiro. E quando tinha, eu ia acompanhar. Então eu lembrava, eu ainda não tinha carta, agora a gente pode falar, não tinha carta, nada, eu lembrava onde que era a pista, eu tinha uns 16 anos e eu tinha, interior, naquela época nem capacete era obrigatório, então... E você já conhecia todo mundo do bairro, entendeu? E falava, opa! Não, a gente andava sem capacete, o que não é legal, mas era uma época mais hardcore. Então tem o lado raiz, de essência, que é gostoso, mas acho que a gente evoluiu em muitos sentidos também. O que eu fazia? Sem equipamento, nada, eu comprei um capacete, né, e uma luva, eu ia de tênis mesmo, ia andando com a moto e ia treinar nessa pista do Zanaga, para ir pegando intimidade com a off-road e tudo.
E aí as coisas vão, né? Fui treinando meu pai de tanto ver a insistência, quero ser, começou a falar, tá, vou te ajudar e vou ser o patrocinador, né? Só que eu preciso de uma moto especial para motocross, não dá para usar uma DT. E tinha categoria nacional, que eu acho que ainda tem hoje, que é a, Tem. Que é a MX, eu não sei, mas tem para as motos nacionais que são muito melhores do que a gente usava, por exemplo, a Grale, que eu falei do... E daí eu fui evoluindo, eu precisava de uma moto especial. Né? Eu falei, vamos procurar no classificados. E não tinha internet. Na época era 2 rodas, fazia o anúncio lá de quem estava vendendo. E você olhava... Vinha o que tinha de classificado ou no jornal. famoso modulinho. Exato. E num dos anúncios estava lá, CR 125 em Indaiatuba, era perto, né? Eu falei, pô, a gente consegue ir lá Aí ver. dá pra ir lá Dá rapidinho. pra ir lá ver e tal. Eu falei, vamos lá, né? Chegou lá, eu não lembro o nome da IGP, se eu não me engano. Era uma oficina de moto em Indaiatuba. E eu tava esperando o dono da moto chegar pra gente negociar. Eu com meu pai em Indaiatuba, né? E eu tinha meus ídolos na época, Negrete, Rogério Nogueira, Jenny Fire, Eduardo Sasaki. Aí para uma F1000, eu lembro ainda, prata, Nossa. e desce o dono da moto. A hora que eu olho, eu vejo o Rogério Nogueira, o cara que eu acompanhava nas revistas lá. Você desmaiou ali, né? Fez Tudo pá. bem? Não, eu fiquei nervoso. Pô, você acompanha o cara, né? É diferente de rede social hoje, né? Quem saía na revista Era o ídolo, né? era mainstream, né? E eu, Malemar, conseguia conversar. Ele, não, vamos lá, estão negociando aqui e tal, vai, vamos comprar. Então vamos testar a moto lá na minha pista. Ele tinha uma pista. Você falava o quê? Como? Falei, puta, mas nem equipamento eu tenho e tal. Daí, enfim, a gente comprou a moto e eu comecei a competir de fato. E foi uma história longa. Isso aconteceu em 1990, foi até 98, 99 competindo, né? Me classifiquei para o Mundial, inclusive, corri em Daytona, corri em Glen Helen. Passei uma época lá na Califórnia, através de um contato do Rogério Nogueira, inclusive, eu fiquei 4 meses lá, a gente treinava em Glen Helen, Palmdale, Salt Lake City. Nossa, o sonho de todo mundo. Exato, eu fui lá, inclusive, para me preparar para voltar para o Mundial de Campos do Jordão. Na época tinha o Hollywood Supercross ainda. Então, preparei a moto lá, trouxe a moto depenada, isso não poderia falar, mas trouxe ela depenada em 10 malas, assim, era uma caixa de bicicleta, veio o quadro da moto. Isso naquela época podia, tá? E preparei ela para o Mundial de Campos do Jordão. Só que imagina, eu estava muito bom, andando rápido, já tinha feito 5º no Brasileiro antes de viajar, estava empolgado e ia ter um Hollywood Supercross em Ribeirão Preto, 1 mês antes de Campos do Jordão. Nossa. Eu falei, vou para lá. Eu vou para lá, vou dar pau em todo mundo, estou com a moto preparada e fui para lá treinar. Eu lembro, era num sábado à tarde, começou a chover, ninguém andava direito na pista, numa lama. Você mais equilibrava, ninguém emendava, dava para fazer o triplo de 2 e tal. E eu estava fazendo o mesmo tempo que todo mundo. Eu falei, eu vou emendar esse triplo, porque daí eu ganho 1, 2 segundos por volta e vou ganhar essa corrida aí. Tava empolgadaço. Na última volta do treino, fui lá, bundona para trás, mão cheia para emendar o triplo. Eu pulei, a moto foi muito, freio traseiro, não consertou, freio dianteiro não consertou. Soltei a moto, caí com os 2 pés no chão, quebrei os 2 pés, 2 pernas. Aí perdi mundial, perdi tudo. Mas aprendi muito, né? É uma aula, né? A gente saber o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, né? E não se deixar levar pela empolgação e pela prepotência de que vou conseguir ganhar porque eu tô com a moto preparada e tô andando melhor do que os meus ídolos, por exemplo. Nossa. Então foi um grande aprendizado. Fiquei 1 ano parado, daí voltei, nunca volto igual. Né? Não, todo mundo fala. Isso aconteceu em 92, dia 23 de outubro de 1982, se eu não me engano. E daí, assim, voltei a competir, mas cheguei entre os 5, nunca avançou. Tudo tem um porquê, né? A gente só sabe depois. Talvez, assim, não sei como que seria a minha carreira como piloto de motocross, mas o que eu não realizei em vida, eu realizei depois na ficção. Sempre Mais dá uma um vez, jeitinho. a essência está aqui. Né? A gente até sim, brincou antes de não tem começar. Né? Tô louco para voltar para MX5, que agora eu já passei de 50. Né? Então ainda tá latente, né? A paixão fica, não tem como. Calma, a gente teve uma outra pessoa aqui também, que foi o nosso vereador, né? O Cristiano Lopes, que também treinava com ele. Isso. Sim. E a gente fez essa pergunta para ele, falei, como é que é, né? Hoje você olhar o cara pulando, não sei o que, ele falou, eu tô em paz. Porque ele fez cirurgia nos braços. Cara, motocross, ele é cruel, né? Ele é muito arriscado. Ele é cruel. É o que você falou. Se você não cair, você pode saltar errado.
Exato. É simples assim. Exato. Então, ele te deixa sequelas, né? E o pior de todo o esporte de alto risco, motocross, qualquer velocidade, qualquer coisa. Até Qualquer esporte futebol. é radical, né? Não, hoje não, a até pessoa- futebol não é radical, mas também causa isso. É quando o atleta ele tem um problema, ele não cura o psicológico, né? Sim. Porque às vezes o corpo volta, mas e aí? Não, exato. Você começa, puta, eu já saltei, já vi que tá errado, já perdi um ano, vou perder mais um ano da minha vida. Sim, Né? sim. E a gente sabe que tem aquela história de patrocínio, que ajuda e não ajuda, você corre o Total. risco de não ter mais, não voltar com tudo aquilo. É Então que são fica, né? consequências, né? Você vê Sim. que se eu não tivesse essa personalidade mais de autoafirmação e prepotência, não teria acontecido isso, provavelmente. Não dá para falar. Mas você entende que vem da Sim. tua postura psicológica? E eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, que foi em 92 também, né? Que fita VHS tinha da The Edge of... Já tinha assim, coaches motivacionais do motocross. Então eu lembro de ter comprado essa, porque não tinha no Brasil, né? Não tinha como importar, não tinha internet, não tinha nada. Eu comprei e fiquei assistindo. Eu lembro muito bem desse piloto, daqui a pouco me vem o nome, Jeff Ward, falando sobre a projeção mental a hora que você está na largada. Você tem que entrar na largada já se vendo, virando a primeira curva em primeiro, porque daí se você focar, teu corpo acompanha a sua intenção. Então eu acho que todo esporte, ele tem, para mim, assim, pode parecer meio clichê, para mim 90% é psicológico e emocional. Sim. Corpo é a matéria que vai acompanhar com o seu treinamento, ter resistência, isso, aquilo. Mas se você não tem uma cabeça legal, não é só de reflexo, não, e de habilidade. É de saber o que você está fazendo e racionalizar o tempo todo o que você está fazendo em pista, você não vai conseguir. não é só O em atleta pista de alto também. risco, de alto desempenho, não risco, mas de alto desempenho, ele é psicológico. Psicológico. Não tem que falar. Sim. Porque tem provas e provas de pessoas de atletas que se contundem, voltam E repetem. Na verdade, assim, nem volta naquele físico todo, naquela preparação tudo e ganha. Uhum. Né? Porque ele sarou tem um a base. negócio. Ele sarou um Sim. negócio, a cabeça. E tem ao contrário. O cara volta Sim. num físico espetacular e só contusão e nunca mais consegue ir. Exato, né? exato. Então, é psicológico, não tem o que fazer. E eu acho que é uma das grandes lições de qualquer competição, né? Ela te dá muita disciplina e foco, né? Sim. Eu acho que para você levar isso para a vida, porque é até mais fácil você ter essa conduta em competição, porque você sabe que você está ali, né? Que seja no motocross, que você tem patrocinador, você viajou até o local, você treinou para aquilo, do que no teu dia a dia, né? Você saber identificar, né? Que momento que sim. você está... Não, aqui peraí, recua um pouquinho. Eu acho que, né, segura um pouquinho o teu ego aí. Não, agora eu posso. Não, agora eu preciso mostrar e pedir respeito. Eu acho que é mais difícil você aplicar esse aprendizado no teu dia a dia do que, de fato, no ambiente de competição. Que você está imbuído ali naquele objetivo, né? Sim. Então, eu tento trazer esse aprendizado que eu tive no motocross, desde as coisas mais clichê, né? A corrida só acaba a hora que tem a bandeirada mesmo, né? E o importante é como você levanta, não o tombo que você caiu. Então, acho que isso é sempre muito forte para você levar para a vida e ficar atento em quando aplicar isso no dia a dia, né? E nessa vida foi só essa queda? De Só moto? esses ossos quebrados? Ou não? Não. Teve muito mais ossos? Não, teve até na ficção agora, né? Teve uma história aí de terminar o set com a clavícula quebrada. Mas isso é pra depois, né? Porque ainda tem aqui, ó, o roteiro. Tem roteiro. Viu? Vamos seguir o roteiro, sabe- senão a história não tem nexo, na Roteiro eu verdade. conheço. O negócio tá tão bom que o meu roteiro até fechou, gente. Vocês têm noção. Não, mas no motocross foram esses 2 pés, foram a queimadura, a clavícula também, do mesmo lado que depois na ficção. Já me machuquei bastante. Não tem como, a gente tá Não tem buscando como um limite. piloto de motocross não ter histórias de queda. Não tem como. Você Na pega verdade, o- se ele não cair, ele não é o piloto de motocross. Apesar que todo eu- motociclista na vida cai, né?
Não, Quem é o que o nunca Jô caiu Soares é porque falava. mentiu. Não, é o que o Jô Soares falava. E eu concordo com ele. É que a gente tem que tocar de outra forma. Mas a moto ela é feita para cair. A gente que é teimoso e equilibra ela. É, né? exato. A moto não tem como. Ela é feita para cair. É. A gente fica lutando contra a gravidade. Enfim, a lei É, da o física ser tempo humano, todo. né? É o ser humano. Quer É. fazer o negócio ser ao contrário do que ele foi feito, né? Mas não é isso que diferencia do que um Sim. carro, de você. Não estou menosprezando o carro, mas o legal é ter o vento no rosto, a experiência de você estar, entre aspas, em risco, né? Uma experiência diferente, que traz um pouquinho de adrenalina, de autocontrole, até de gratificação mesmo, né? Bem subjetiva, né? Pô, tô pilotando uma moto. É, né? sim, sim. Muito É interno. ego, né? Completamente É. ego, né? Então não adianta. Todo motociclista tem um pouquinho disso, da coisa mais arrojada de ser. É um estilo de vida, né? Por mais que seja conservador, o motociclista e o motoqueiro, né? Tanto faz para mim. Não existe uma rixa? Existe, não existe? Responda aí, existe? Teve um cara aí na internet que eu escutei ele falar que motoqueiro é quem usa a moto para trabalho. Isso. E motociclista é para quem usa viagem. pra passeio, Tá. Ou se não, motoqueiro é quem trabalha com a moto, tá lá no dia a dia, no trânsito, os rantantantam, né? E quem é motociclista é que tem as motos lá mais altas cilindradas, digamos Entendi. assim. Putz, já tem polarização até nisso. Já, O você mundo não tá viu muito nada. chato, viu? Daqui Cara, a você pouco. não viu o mundo. Tem os Harley, tem as BMW, tem Não, as aí- Royal, aí- tem as Hondas, tem a Yamaha. Cara, Hoje não já tem tem CF como. Motos, já tem Opa, essa daí é a Suzuki. bandeira minha já. Olha lá, viu? Cara, A moto como- nem existe Cada no um Brasil. com a sua bandeira e O ser humano tem uma necessidade de um pertence imediato, de criar uma comunidade, uma tribo, né? E tem que ter rixa, né? Tem, se não tiver, não tem graça, né? É igual tem que aquela falar frase mal do antiga, outro, né? Nada como um inimigo para me fazer acordar todo dia, né? E querer lutar. Exatamente. Viu? E depois dessa mobilete, saiu da mobilete, você entrou no motocross, foi lá, comprou a moto, tudo. E aí você teve a sua primeira decepção, que foi a sua queda, tudo, te tirando aí. Você chegou a voltar depois de um ano. Voltei. Aí eu tive Competiu uma mesmo? decepção final, que foi em 98, que essa é visível, né? Pra minha câmera aqui, ó. Esse braço não vira. Aqui em Jundiaí. Nossa, Aqui em Jundiaí, agora que eu lembrei. Tá vendo? Ele não vira. Tinha um triplo aqui na pista do Horto, que pouca gente fazia, né? E de novo, né? Eu falei, não, vou emendar, tal. Só porque todo mundo Porque faz, eu na quero época- fazer. Exato. Os de 250 na época, que era 2 tempos ainda, Sim. né? Emendavam ali facilmente. De 125, eu tava de 125, era um pouquinho mais difícil. Para garantir, dei um pouquinho mais de mão, Encheu a mão. passei, caí no reto, no seco. E era assim, sei lá, 12 metros de altura, né? Um triplo bem alto. baixinho, né? No impacto, a mão do acelerador virou, escapou. Essa ficou para segurar a moto, pá, recebeu todo tranco. o Toda a impacto. carga. Aí eu tava com uns amigos, né, de caminhonete, senti a dor, só soltei o braço e fui. Parei lá, eles me ajudaram a pôr a moto no cavalete, falei, cara, acho que eu abri o pulso. A hora que eu levantei, assim, esse dedinho tava encostado. Ai, caraca, que dor. Deu uma exposta aqui, mano, na hora, correndo pro Einstein, me levaram lá, daí puxa aqui, volta no lugar, opera e tal. Não ficou marca nada, mas o movimento eu perdi, né? Faço tudo. Hoje dá para andar de moto, andei no tração, motocross dá para fazer ainda, então... E eu falo como que é adrenalina, né? Porque a gente não Eu não sente percebi, nada, não não percebe. percebi. Você sabe que numa etapa em Tapecerica da Serra, Itaquera, aconteceu um tombo muito parecido e eu continuei correndo e eu tava com esse dedo e o pulso quebrado. Eu terminei a corrida com a mão quebrada. Eu falo que é impressionante. Eu senti a porque dor, mas tava escapando, assim, sabe? Escapando. Eu falei, não, acho que abri o pulso, vou continuar. Terminei, caí, eu tava bem, tava em terceiro, fui lá para, sei lá, 7º lugar. Terminei a corrida, a hora que eu fui ver, já tava com hematoma aqui. Eu falo, gente, vermelho. É surreal, né? o poder, porque assim, eu só levo tombo parada, né? Mulher, né? Coisa não... E aí eu lembro que eu cheguei na academia, parei a moto, não sei o que aconteceu, pá, caí. Trinquei um capacete. Só que assim, caí, batia, todo mundo ouviu o barulho, desceu, correu. Gente, é adrenalina. Eu levantei a moto, pus a moto no pezinho, liguei para ele e falei, caí de moto. A minha amiga falou, você tá branca. Eu, pô! Pois é. Ela Mas trin- você vê ela o poder trincou da... um capacete, cara. Parada. Aí depois ela me ligou tudo, aí, viu, eu caí de moto tudo, vem buscar moto aqui. Você vem buscar moto pra mim? Eu falei, vou. Ela falou, mas machucou a moto? Não, tá tudo bem. Beleza. Sim. Aí, não falou mais comigo, saí daqui, ainda fui até a pé, porque daqui ali era 7 quilômetros.
Sim, sim. Falei, meu, vou a pé rapidinho. Subi a pé pra buscar a moto. Na hora que eu cheguei lá, tava a moto, capacete, o cara do estacionamento, a moto tá aqui. Falei, tá, mas cadê ela? Levaram pro hospital porque ela desmaiou. Caramba. Pronto. Caramba, agora Mas eu vou ganhar depois na de Mega que nem Sena. você, depois de todo o processo que elas falam, o que você tá fazendo? Falei, Sim. gente, eu tô normal, eu levantei a moto ainda, a dominar é pesada, depois que ela Sim, tomba. Sim, sim. Levantei ela, pus no pezinho, tirei capacete, não sei o que, pum, Você paguei. vê. É aqui, né? É o psicológico. De novo, é o psicológico. E outra- Inclusive, os cientistas falam que a força mesmo ela é neuromuscular, né? Então, eu imagino vocês correndo desse jeito. Eu falo que Sim. vocês devem estar no auge de transe, porque deve ser essa palavra, né? Existe uma mistura de química, adrenalina, atenção, foco nervoso, né? Porque motocross é isso, errou, você pode perder a vida, né? E eu acho que obstinação também, sabe? É muito, você treina a semana inteira, viaja, você vai lá com um propósito tão forte, né? Que é tentar ganhar aquele negócio, né? Que aquilo lá tá ativo na tua mente, né? Tá programado, não interessa o que aconteça, você tem que terminar as corridas, você tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que Surreal, provar né? pra você e pros outros. E aí você fica olhando Às a vezes mais corrida pros lá. outros que pra você. Exatamente. O cara treinou 15, 20 dias, aí você fica, vai lá na largada, você vê o cara sai, na primeira curva ele cai, perde a corrida. Você fala, meu Deus, o cara treinou tanto. Exato. Aconteceu uma merda dessa. Eu lembro minha mãe quando foi assistir minha primeira largada e nunca mais foi. Só foi na primeira. É porque Que ela coração falou- de mãe morre. Ela falou, não tem lógica, né? 40 motos Ah, largam para passar numa Afunilar curva tudo. onde passa duas. Quem que inventou esse negócio, né? Mas é o que é o mais legal do negócio. Não tem jeito. Mas mãe não resiste. É. Hoje tem aquelas Pô, mãezinhas pra que que ter? incentivam, Não dá né? pra fazer sem pulos, só o circuito, É os reto, comentários né? assim. Hoje tem bastante, né? Tem o Tem, flat tem. track, tem o... Não, mas não tem nada a ver. Que é né? só um São coisas circuito, mas... diferentes, né? É no chão, viu? Não precisa dar saltinho. Viu? E tem um momento aí que entra uma filmadora na sua vida, né? Sim, e que foi bem próximo, inclusive, do período das locadoras, né? Acho que eu tinha 13 anos, então foi meio que conjunto aí com a Mobilete, que fiz até uns vídeos também de Mobilete, mas comecei a produzir uns curtas-metragens, né, com os meus irmãos, né? Então eu editava, na verdade assim, primeiro eu tinha filmador e eu não conseguia editar, você filmava, então não tinha como produzir nada, né? E eu na ânsia de querer... tinha um vídeo, pena que eu perdi. Eu tinha um vídeo que meu pai, no dia que eu ganhei a filmadora, ele falou, vamos gravar aqui para registro, né? Ele virou, ele não sabia nem apertar. Eu falei, peraí, eu pus o REC e falei, ó, eu tô ganhando a filmadora hoje e daqui 10 anos eu vou ser o futuro Steven Spielberg do Brasil. Tá? Eu falei, Olha brinquei só. alguma coisa assim, né? E se perdeu esse vídeo, né? Então eu queria ser diretor de cinema, queria trabalhar com cinema de qualquer forma. E daí eu descobri que você com um videocassete tendo um outro, você conseguiria comprar uma fita virgem, conectar os dois, colocava o que você gravou ali, Parava. até a cena de filme. Então eu comecei a misturar cena de filme com vídeo meu. Era assim, né? Você apertava o play e o REC na hora que você queria tinha que soltar na hora que É isso não aí. tinha como voltar, apagar, ajustar. Que o pessoal faz agora aqui na ilha com o DaVinci, ou sei lá o que vocês usam para editar. Não tinha isso, inteligência artificial, não tinha nada. Era na mão, CapCut. nada, CapCut, não tinha nada disso. E eu comecei a montar esses vídeos, né, com os meus irmãos, comecei a filmar casamento e tal. Mas daí, assim, eu estava tocando a vida de carreira, né, de piloto de motocross iniciante, e essa futura carreira, talvez, na época não tinha esse termo, mas de filmmaker, né? E acabei focando mais no motocross, mas tinha esses vídeos guardados dos meus irmãos, mas uma vez entraram na casa da minha mãe, roubaram tudo e não sei por que levaram todas essas fitas, achavam que tinha algum valor de material de venda, eu perdi tudo. Nossa, seria extraordinário. Assim, Nossa, já bem- pensou seu acervo, tudo certinho. Cara, principalmente esse vídeo eu falando com a câmera, hoje seria assim, pô, foram anos e anos para conseguir fazer o que eu sonhei lá atrás, né? Sim. Eu tô buscando isso ainda. Quem Mas sabe agora essa já tá... fita não tá perdida em algum lugar e alguém vai te Pelo ligar amor- e falando nossa, que tá aí. Por favor, quem sabe alguém achou, não sei se Pois já é. já perdeu tudo, era... Quem sabe? É. Ainda pode Eu acontecer acredito em várias tudo. coisas. Sim, sim. Pode ser que alguém te ligue e fale, viu, tá aqui. Mas então essa filmadora foi mais uma vez, né, um endosso assim, né, da minha vontade de fazer cinema. E depois, em 98 eu parei por esse acidente, falei, não, chega, já deu. Aí depois a vida tomou outro formato, minha filha nasceu em 2000, daí fui trabalhar com consultoria empresarial, o que me gerou
uma infelicidade, eu posso falar. Foram 10 anos trabalhando com segurança do trabalho e aquilo foi me corroendo por dentro, porque era em chão de fábrica, medindo decibéis, luz, ergonomia, não tinha nada a ver com aquilo, mas eu precisava fazer para sobreviver, né? Então aquilo me corroeu muito e eu entrei num momento um pouquinho ruim, eu entrei em depressão mesmo, sabe? Fiquei muito mal e ela foi necessária justamente para eu acordar. Falar, cara, você veio aqui para fazer o que você sempre quis fazer. Ou você toma rédeas da sua vida Ou e você vai começa a morrer se aqui. movimentar, ou a gente vai te levar para outro lugar. Você quer ir para outro lugar? Não, lógico que não, né? Mas a vida precisou quase me levar para outro lugar para eu acordar. Então acho que às vezes falta um pouquinho de... Não dá para julgar, né? Um momento de depressão tem N fatores, né, que pode acontecer. E eu acho que a última coisa que a gente pode pensar é que faltou coragem ou que foi um ato de covardia, né? A gente tem que lidar com o que a gente tem que lidar e cada um lida com isso da tua maneira muito particular. Eu não consegui, eu tive que chegar no meu fundo do poço para poder realmente chegar onde eu deveria chegar, que independente do sucesso que eu venha fazendo agora ou que eu venha fazer no futuro, extremamente realizado. Eu consegui ir para uma área que eu sempre sonhei desde criança, desde, né? Então, foi esse o processo. Então, depois de 10 anos, aí comecei a produzir uns curtas-metragens, né? Em paralelo, eu comecei a tentar me fortalecer e me atualizar como ator, que foi um episódio que me deu muito gás. Foi quando eu, em 2012, eu fui fazer um workshop no Rio de Janeiro. E junto com esse workshop tinha um teste para um longa-metragem, independente. Assim, não sabia quem que era elenco, nada. Fiz o workshop, que legal. Rio de Janeiro, teoricamente, é onde o eixo tudo Rio-São acontece, Paulo. né? Hoje o Rio ele é mais televisão do que cinema, mas o cinema é muito forte lá justamente por causa da Globo, né? Então eles têm uma linha de produção lá muito Eu forte. também, o teatro também foi muito forte no Rio, as escolas Sim. de teatro, forte, né? Não tem o que São fazer. ainda, sim. São sim. É onde bastante, estão a né? maioria Então, dos o atores e tudo polo mais, né? teatral, acho que isso é o Rio ainda, né? Sim, sim. E eu fiz esse workshop, fiz esse teste de vídeo, fui legal, voltei, agradeci, eram vários alunos lá. E 10 dias depois o diretor me liga, né? Falou, a gente gostou muito do seu teste e tal, eu queria saber se você não toparia fazer o Roberto. Eu não conhecia o roteiro, né? Eu falei, pô... Quem será Roberto? Eu estava esperando uma figuração, né? Eu falei, claro, tô dentro, Roberto. Aí ele, no telefone, né? Ele falou, bom, então o Roberto, sendo o protagonista do filme, você vai ter que passar um mês aqui no Rio de Janeiro. Se lascou. Protagonista. Eu falei... Tranquilo. Eu achei que eu ia ser Eu já ia mudar para o Rio de árvore. qualquer forma. Eu já estava indo para o Rio. E foi uma experiência muito legal, porque eu fui mais ator nos bastidores, e mais ator é sacanagem falar, né? Mas eu tive que ter muita segurança ao entrar nesse set, que a primeira mesa de leitura lá estava Luciano Zafir, Alcione Mazeu, André Ramiro, que depois veio trabalhar comigo, Fausto Fawcett, Luciano Quirino... Edin Luiz. Quer dizer, então, as assim, pernas não paravam no lugar, a mão, imagina você chegando, eu lembro na o casa. papel assim... Eu cheguei, o pessoal já estava lá ainda, eu entrei na sala ali, vi aquela mesa lá e todo mundo assim, me olhando, falando, mas quem que é esse cara? Da onde surgiu esse cara? A gente conhece de onde? Que papel imagina que ele fez? esses atores consagrados pensando, pô, eu tô de coadjuvante no filme, que esse cara é o protagonista, quem que é esse cara? Então foi uma barra, assim... bem difícil de segurar, né? Mas isso me deu um gás, falei, não, acho que eu estou no caminho certo. Daí comecei a produzir curtas-metragens, e curtas-metragens é legal para você mostrar seu trabalho, né? O primeiro passou no MIS em São Paulo, a gente ganhou vários festivais, passou pelo mundo inteiro. Então foi uma experiência bem legal, mas não te dá retorno financeiro nenhum, né? Não. Eu precisava me reconhecimento, estabelecer. né? Exatamente. Você apostou nisso. Mas eu falo, não, eu preciso viver disso de alguma forma, eu preciso entrar no mercado. Eu falei, a única forma é produzindo um longa-metragem. Eu ia fazendo trabalhos em paralelo como ator, né? Fiz participação em Chiquititas, Escrava-Mãe, com Danilo Gentili, no Politicamente Incorreto. Mas também trabalho de ator é muito complexo, né? Você tem no audiovisual hoje, ou você vai para cinema, que é muito nichado, ou você tem 3 empresas, né? Você tem Globo, SBT, Record, talvez um produto ou outro paralelo. Entre uma e outra. Exato. Eu falei, não, vou encarar os longa-metragens, né? E daí, em 2019, eu consegui juntar uma equipe, a gente rodou o Máscaras, que ainda não lancei, já falo por quê, em 14 dias, assim, no formato muito guerrilha. A história se passava dentro de uma chácara, então a gente foi para uma chácara em Limeira e rodou em casa, dormindo... Tudo aqui no interior. Dormindo lá na chácara, gravava de madrugada, acordava, assim,
um reality show, a gente se sentia no Big Brother, assim, chegou uma hora que ninguém conseguia olhar para ninguém, mais escutar a voz de Não ninguém. aguentava mais. Não, foi uma experiência Tipo, bem... vamos acabar logo. Exato, teve conflitos e nervoso, normal, assim, do Muita processo. convivência acontece isso. Num calor de 35 graus numa Ave chácara ainda, Maria. então foi bem. Mas o filme tá ficando muito legal e nesse mesmo ano, eu me orgulho muito disso. Em julho, já juntei uma nova equipe com um novo elenco e a gente rodou Amor e Confuso Amor, que já era um projeto um pouquinho mais encorpado, com um elenco um pouco mais conhecido. E a gente rodou também em 20 dias em Ibiúna, num hotel, uma locação, uma equipe sem sair da locação, mas já era um resort, já era diferente. Mais já tinha- confortável, né? Totalmente, era uma outra estrutura. O que eu quero dizer? Às vezes, eu gosto disso, da ideia de você se basear mais nos personagens do que em alegorias de situação, né? Mas, enfim, esse também está ficando pronto agora, porque era sem verba nenhuma, sem patrocínio. É isso foi que eu ia te perguntar. na raça. Eu sabia que era sem patrocínio. E quando você faz isso, é do bolso mesmo? É do bolso e muito trabalho colaborativo, assim, entre equipe de foto, equipe de áudio, equipe de produção, o elenco entra como parceiro, né? Então a gente deu uma porcentagem do lucro que vai ter no filme, mas não tinha cachê, senão seria inviável. Inviável. Porque é surreal, né? Inviável. Infelizmente, tudo é difícil no Brasil quando você precisa de patrocínio ou precisa de verba Eles para querem fazer. ver resultado logo, Pois é, né? mas não dá para você dar o resultado do negócio sem estar pronto. Como é que você vai fazer um negócio desse? Exatamente. Ou senão E a você tem que gente- ter já um naipe alto, né? E a gente tem linhas de incentivo para o cinema, né? Assim, é um assunto meio complexo, né? Então, ele é fundamental a lei de incentivo. Eu acho que como ele é aplicado, talvez não seja o ideal dentro do meu ponto de vista, né? Agora, com separação de cota e ampla concorrência, melhora um pouquinho isso. Mas quando começa a filtrar com 5 anos de experiência, não sei quantos títulos já lançados, não sei o que lá, não sei se é já era. incentivo, eu acho que já é mais um fomento. Aí troca o título da lei, beleza, fomento as produtoras para que aqueçam o mercado. Não lei de incentivo, porque eu preciso de incentivo. Sim, porque está incentivo- começando. Incentivo é o começo. É né? o começo. Exato. Não vou citar nomes, mas uma grande produtora, ela nem sei se precisaria. Assim, se eu, não comparando e sem nenhum tipo de pré-julgamento, mas se eu vendi um carro uma vez, investi tudo que eu tinha acreditando num projeto, uma produtora que já tem uma lucratividade, que tem uma verba, uma estrutura, ela poderia arriscar um pouquinho mais também. E nem sabe? só Não arriscar, depender né? de... Mas até buscar patrocínio, porque já tem o nome na praça. Exato. Entendeu? Então, assim, o processo da lei de incentivo é um pouco cansativo também e você corre o risco de perder. Por exemplo, você passa um ano para aprovar o projeto. Aprovou. Agora você tem que passar mais um tempo para bater de porta em porta para ver qual empresa vai topar debitar teu imposto fiscal para viabilizar para o teu projeto. Eu rodei 2 de forma independente em um ano. E nesse mesmo ano de 2019, se não fosse a pandemia, em novembro eu estava no Salão das Duas Rodas lá, batendo de boxe em boxe. Falando, Vou fazer viu? outro. Tô aqui. Estou fazendo tração e tal. Então, eu levantei o tração no mesmo ano que eu já tinha rodado esses 2 filmes. Por isso que às vezes, eu fico um pouco, assim, até decepcionado. Não sei se decepcionado é a palavra, mas as produtoras pegam, sei lá, 5 milhões e não se dedicam como deveriam se dedicar para o filme. E aí você, Que eu quero dizer menos com de 1 isso? milhão, consegue fazer, né? O que eu quero dizer com isso? Criou-se uma cultura extraoficial de que é importante ser aprovado para pegar o dinheiro para pagar todo mundo. Então a galera já recebe antes do filme ser lançado. Se ele der bilheteria, deu. Se ele não der, tanto Essa faz. ideia eu já recebi. Então não existe um empenho para que o filme tenha retorno, sabe? Não é um investimento, ó, esse negócio tem que dar certo, a gente vai É lutar. mais porque lucrativo tem que fazer o filme do que pôr ele na ter- do bilheteria. que o você tá resultado falando. que ele vai dar. Entendi. Puta, que saco. Então é uma dinâmica que não adianta a gente falar que não existe, porque existe. A gente sabe que existe. A gente sabe que projetos alteram pessoas dentro dele para poder pegar verba, para poder ser aprovado. Etnia, gênero, Ah, sim. linha. N coisas. Então, se eu escolhi, não estou falando de meritocracia, mas se eu tenho um projeto e ele já está configurado, eu não vou trocar as pessoas que estão comigo para poder pegar a verba, não faz sentido. Se eu escolhi o melhor diretor de arte, o melhor diretor de fotografia, o melhor elenco, isso, aquilo, surgiu um edital, eu começo a trocar todo mundo para pegar a verba? Não adianta. O problema, na verdade, é que as leis são feitas, mas elas são feitas tão de forma primitiva e difíceis de ser
executadas que não servem, né? Não, então, eu adoraria passar no edital. Pegar 2,5 milhões, 5 milhões. Eu acho que elas são válidas. O mundo inteiro tem leis de incentivo, inclusive cotas de tela. A gente já vai falar disso, mas eu lancei o Tração no pior momento, tirando a Era Color, mas assim, do audiovisual, cara. Não existia cota de tela. Todos os produtos cinematográficos estavam reprimidos ao longo da pandemia, esperando o melhor momento, todo mundo esperando. Quando que a gente pode lançar para ter retorno? Tem gente que está com medo de ir no cinema ainda. Então, todo mundo naquela, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos. 2023, todo mundo falou, vamos. Vamos, acabou, acabou. E a gente lançou no mês, assim, que nos deram. A gente não escolhe janela, né? Então, tinha junho lá para lançar, uma semana depois de Velozes e Furiosos, no mesmo dia que Indiana Jones, e na semana seguinte tinha Missão Impossível. E é assim, para quem não conhece, a maioria sabe hoje. Mas se o filme não der lucro na primeira semana, tchau. Tchau, arranca fora. Imagina você investir num negócio aqui, no seu podcast. Você investe em estrutura, tal, forma uma equipe. Você tem uma semana para trazer um monte de gente aqui e começar a dar retorno, senão fecha. Tchau. Fecha. A gente tá um ano nessa história. Então, a gente não tem a possibilidade de trabalhar no produto. Aí depois é streaming. Acabou o streaming, foi para o mundo. Agora fica gratuito para o mundo e paciência. Licenciou, acabou. Você vai ter uma sessão da tarde no futuro, você pode ter uns, nem sei mais os Supercine ou Corujão que a gente estava falando. Não existe mais. Eu não sei mais. Eu nunca vi isso, gente. Não existe. Não, meu pai falava que tinha um negócio chamado Corujão, Supercine. Mas é um ramo meio voraz, assim, sabe? É muito voraz. E a gente não está lutando com investimentos. Eu ouso a falar que você teve duas profissões, né? Você foi pro motocross por amor. Sim. E pro cinema por amor. Total. Porque, cara, o negócio é tão se pensar duas vezes, você desiste. Não, viu? Eu vou ser influencer mesmo, porque vai que explode, aí é mais fácil. No caminho eu pensei 3 vezes. Vindo pra cá eu pensei 3 vezes. Falei, já vou estar no podcast, já vou começar a fazer uns stories lá, mas vou virar influencer, que acho que é melhor. Hoje a profissão é essa, hein? Então tá tudo. Sabe dançar? Se souber dançar, é TikTok. Exato. Via feiticeira. Não, eu acho que é uma mídia muito forte, né, hoje. A internet, não adianta a gente querer fechar os olhos para ela. Não. Acho que a gente tem mais que tentar entender como é que pode as dancinhas do TikTok viralizarem tanto, né, para ver o que tá chamando a atenção dessa galera, para achar esse lugar. Mais uma vez, o que eu falei, a gente está usando da tecnologia aqui para virar a chavinha. Não é desistir de ferramentas, senão o cinema não existiria. Ele começou como tecnologia. Sim. Né? Eu acho que é ter essa análise realmente, entender o mercado e não fazer só sob demanda, porque senão não faz sentido para mim. Né? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que acredita, independente dos problemas que o Tração pode ter, da falta de dinheiro que a gente teve para não ter a iluminação que queria, ou o tempo de gravação que a gente queria, os recursos que a gente queria. Foi feito com o objetivo ali de todos acreditavam no projeto, assim, literalmente. Um dos integrantes da equipe tatuou Tração assim no braço. Foi um projeto de muita resiliência ali, sabe, de perdurar e fazer acontecer durante a pandemia, num momento que parecia que ia acabar tudo, não só a vida, mas o audiovisual ia acabar, assim, sabe, não ia ter como retornar. Então, sim, os dois foram com muito amor envolvido aí e continuam, né? Mas a gente precisa fazer o negócio. Mas vamos entrar agora de vez aí desse Tração, né? Isso que eu ia falar, você Já lê era? meu pensamento. Acho que são aí esses 30 e poucos anos juntos, assim. Então Só vai, isso. pergunte as suas curiosidades. Então, qual foi a virada de chave? Fala assim, vou lançar um filme sobre motociclismo. Ela sempre existiu, tá? Sempre quis fazer. Em 2018, eu encomendei esse roteiro para o James Salinas, antes de rodar os outros dois. Ou seja, eu queria fazer primeiro Tração. Mas, mais uma vez, eu tive uma oportunidade de juntar uma galera lá na chácara e fazer um filme independente. Então, o que é possível a gente vai fazendo. E depois vai prorrogando. Mas fica lá escondidinha. Exato. Então, em 2018, eu encomendei esse roteiro para o James. Tentei captar isso de forma paulativamente, assim, né? Não fui para cima igual eu fui... definitivamente, quando eu decidi, depois dos 2 longas, fazer acontecer. E a gente foi trabalhando esse roteiro. Então, fiz vários contatos, fui tentando mudar elenco, aí uns topavam, fechava a agenda, tinha que trocar elenco, porque é sempre assim, né? Porque quando você demora, ele já pegou um outro trabalho, porque ator também não pode ficar parado, né? Se a gente não tem uma pré-verba, tem o recurso. Agora você faz o planejamento, fecha o elenco e roda, lindo. Né? Você tem uma pré-produção de 3 meses, para fazer bem rápido, né? Roda em 1 mês, 2 meses o filme, pagando todo mundo tranca a agenda, 6 meses de pós-produção, em 1 ano você faz um filme. Mas a gente não tinha recurso, tinha um roteiro, uma ideia e tinha que ir articulando, né? Mexendo, equilibrando os pratinhos ali para ver como que fazia acontecer.
Então, a ideia sempre existiu, mas ela surgiu, de fato, em 2018, quando eu decidi encomendar esse roteiro. E só não fiz antes por falta de recursos mesmo. A minha ida no Salão das Duas Rodas foi um momento assim muito significativo. E, de O novo, último salão foi de 2019, né? 2019, Isso. foi novembro de 2019, se eu não me engano. É isso Novembro mesmo. ou outubro. Porque depois agora só virou Festival Interlagos, né? Exato, exato. Então, aí mais um recadinho da vida, né? Porque como da outra vez lá eu fiquei muito mal e falei, você tem que fazer cinema, eu estava num dos piores momentos assim da minha vida. Depois de ter rodado 2 longas, eu não conseguia fazer esses longas terminarem. Por isso que eu falei de vender o carro. E às vezes me dá um desgosto assim ver tanto dinheiro mal utilizado, que eu assim abri mão de todos os recursos, estava quebrado. Estava quebrado. Então, peguei... Todo empresário brasileiro está assim nesse momento. Quebrado, assim, não tenho vergonha em falar. Saí de ônibus de Campinas, fui para o Salão das Duas Rodas com um laptop quebrado, que eu não tinha dinheiro para arrumar. Então, quando perguntavam para eu mostrar a apresentação, eu falei, pô, tá sem bateria. Então, não tinha. Eu quis levar um Mac para mostrar, trazer um pouquinho mais de formalidade e credibilidade. E foi nessa ânsia de fazer um negócio acontecer que eu falei, não vai ter que acontecer. Né? Hoje eu posso falar, mas eu montei elenco, montei equipe, tudo como se o projeto vai acontecer. Eu não posso mostrar fraqueza, ele tem que acontecer. Ele já está estruturado. Está estruturado, marquei leitura, tudo para março e tal, e vai acontecer. E a gente manteve o cronograma de fazer a leitura em março. Então, saindo do Salão das Duas Rodas, eu não consegui ter muito retorno, não. Tive uma conversa muito boa com o Tadônia, não sei se ele continua na Honda, e que era do marketing, eventos, não lembro. E ele falou, vamos conversar. Então, eles foram nossos primeiros patrocinadores. Ele, e estou citando marca aqui, nem sei se eu posso. Não, né? pode, fica à vontade. A Honda e Não a tem Protor problema. que acreditaram assim na gente de começo. Só que a gente não esperava a pandemia, né? Ninguém esperava. Então a gente assim, quebrado, sem dinheiro, sem recurso, a gente fez a leitura com o cronograma montado, veio a pandemia. Então assim, eu não tenho nem tempo aqui nesse podcast para falar sobre todas as dificuldades, né? Mas eu vou falar, inclusive, você falou do moto saltando no Canyon, que eu acho que tem uns pontos legais assim que são bons relembrar, né? E a moto do Canyon não estava no roteiro. Não fazia Eu o sei menor que aquilo, sentido. eu sei que aquilo lá era uma tacada só. O que acontece? Em Esse- 2018... Teria que ser aquele take pronto, né? É que quando você tem um papel em branco, você sonha, né? Então, no roteiro inicial, eu falei, não, tem que ter uma moto saltando para lembrar do 007, uma homenagem e tal. A gente criou um roteiro e foi tirando, tira. Vai enxugando. Isso não dá, não tem grana para isso, vai jogando tudo fora. Só que daí veio a pandemia, e não sei porque um dia em casa, me veio na cabeça, falei, em Santa Catarina tem uns canyons, lembrei da cena, e lá tá podendo filmar. Dentro da flexibilização do audiovisual da Porque não tinha ninguém pandemia. lá, né? Porque é aberto. Exato. Então, em Santa Catarina já tinha protocolo de filmagem. Eu falei, se a gente for para lá, fizer umas ceninhas no hotel, que tem o café da manhã com o Nelson Freitas, foi lá num hotel em Santa Catarina. Já otimiza a produção e tal, e de repente dá para fazer essa cena do Canyon. Aí comecei a pesquisar pessoas, aí tinha um rapaz dos Estados Unidos que já tinha feito no Nevada, lá no Canyon, no Grand Canyon, tinha feito um salto, meu Deus, como ele chama? Eu sei que ele cobrou tipo 50 mil dólares para vir para o Brasil para fazer essa cena, eu não tinha isso Aí no você caixa fala, pra amigo, rodar o filme. aqui é a cara e a coragem. Eu não tinha 50 mil reais? Não, dólar? Não, eu não tinha isso para fazer o filme, de verdade. A gente foi conseguindo depois, mas eu não tinha 50 mil dólares para o filme, né? E daí, através de uns contatos, surgiu o Gabriel Lotti, né, de um amigo meu, paraquedista. Ele falou, pô, eu conheço um cara que faz... Salto de wind, né? Windsuit. E ele foi piloto de motocross, então ele sabe andar de moto e tal. E a gente começou a conversar, foi amadurecendo a ideia. Eu falei, vou fazer essa cena. Nada me tira. Não tem como. Tá me coçando. Então, o nosso primeiro set foi lá, no mais difícil, no mais elaborado, assim, do filme. Elaborado, assim, em termos de dificuldade mesmo, né? Não de estrutura, porque não tinha, era o Canyon. Tanto é que a gente comparou depois, né? Porque a gente filmou em julho, 2 meses depois... Nossa, é frio lá, hein? Não, tava menos alguma coisa. É. E 2 meses depois vazou um vídeo do Tom Cruise fazendo uma cena idêntica à nossa, né? Eu falei, caramba, e agora? Vamos falar que a gente copiou isso, aquilo. E, então não tem nem como comparar as duas cenas, né? Eu brinco, porque o Tom Cruise construiu uma rampa milionária. E treinou, né? A gente subiu de 4x4 lá, pegou uma ripa de perrengue madeira. do caramba, porque eu sei que tava cheio de barro. Cara,
Não subia. Eu sei dessa história. A gente chegou lá às 5 da manhã, saiu de Florianópolis, era 2 e pouquinho, com toda a equipe, o elenco, eu quis ir lá assistir, todo mundo estava lá, Pasquim, Bruno Altieri, Paola, André Ramiro, Nelson Freitas, todo mundo queria ver a cena. E não subia, cara, nem de 4x4. Então a gente conseguiu chegar no topo, já era 1h30 da tarde. Nossa. E o sol assim, No embora. pico. indo embora. Eu falei, cara, precisa soltar. A moto não pegava, cara. Nossa. O pessoal da Honda levou, mas ficou lá embaixo, a moto não pegava. Eu peguei a moto. Cara, isso foi Deus, eu nem lembrava disso. Ninguém, todo mundo tentando pegar, apertava, tentava no tranco, não dá. Eu falei, eu vou fazer essa moto pegar. E lá, cara, era assim, a gente tava no topo. Eu desci e fui tentando fazer ela pegar no tranco. Não pegava. Chegou na parte mais reta, eu falei, eu não vou descer mais, senão nem volto, né? Não tenho nem comunicação. Nem como que eu vou empurrar Não lá tinha pra sinal cima. de celular. Então eu falei, eu vou como última tentativa, e daí eu subo a pé e falo, gente, vamos embora, tentamos. Não vai ter essa cena. Porque eu gravava nesse dia, eu não tinha como voltar mais lá. É impossível, a gente não tinha dinheiro. Já estava estourado, assim, já estava no vermelho. Parei naquela parte reta, juro por Deus. O start eletrônico, falei, vai ter que ser agora. Peguei, juro, olhei, ó, até arrepio. Olhei para cima, apertei, pegou. Cara, eu subi acelerando a moto, Aquele galera vibrando, assim, deixei ela ligada, encostei na árvore, falei, vamos rodar. O Gabriel já foi se trocando e tal. Foi lá pro cantinho, um barro lá em cima também, então ele estava com problema de tração para ter a velocidade suficiente. E posicionamos a câmera e tal. tal. Filme. É. Exato. Coração, né? Exato. Trocadilho era de propósito. Aí, enfim, a gente fez a cena, teve um probleminha no salto também, o paraquedas da moto não abriu. Não, ele abriu, mas não aguentou. Ah, é? Eu pedi para o Gabriel ele saltar e não abrir o paraquedas. Primeiro que ele tinha que esperar e empurrar a moto para dar uma distância da moto. Pra dar a impressão de que ele tenha E o saltado. paraquedas você não podia abrir e bater nele, que senão ele rolava nele. Entendi. Já era. Muito perigoso. Então ele tinha que jogar a moto, esperar um pouquinho e abrir. E eu falei, Gabriel, o que você quiser for mais seguro, mas se você conseguir saltar e me dar um tempinho de cena caindo com a moto, é lindo, né? Porque daí eu tenho material para corte e tal. E ele saltou e foi caindo. Tipo, Foi esqueceu. Foi caindo. Então, não sei se a velocidade, na força da gravidade, a moto ficou mais pesada do que o paraquedas aguentaria, mas ele estourou, cara. Nossa. E é um paraquedas aquele redondo, eu não lembro o nome, aquele de exército. De soltar a carga, né? Pô, que aguentava 500 quilos, a moto tem, sei lá, 120, alguma coisa assim, uma 450, Caraca, 140 no cara. máximo, nem isso. Mas a cena ficou linda. Aí gerou um outro problema depois. Pra retirar a moto. Que a gente tentou retirar e não conseguia. O Gabriel desceu com uma equipe lá, eu falei, rapel, nem para tentar levar para baixo, ela parou bem no meio do cânion, então não tinha como levar para baixo e nem muito menos empurrar, né, a moto que não funcionava. Ela ficou inteira, né? Ela tá na ProTorque hoje, exibida numa caixinha de vidro lá, ela tá inteira, toda detonada, mas ficou inteira. E aí a gente teve que articular algumas coisas, falei, tem que tirar aquela moto de lá, né? A gente pegou Nossa, aí gerou um problema de mídia, inclusive. Eita. A gente tinha um contato político, né? Que falou, vamos tentar pegar um dia de treinamento do Corpo de Bombeiro. Eles têm que levantar alguma coisa de algum lugar. A gente tenta resgatar. De treinamento para moto. E eles foram lá. Só que esse treinamento ele é acompanhado com câmera. E alguém passou esse vídeo para alguém. Ah, isso é uma desgraça hoje, né? Que passou esse vídeo para alguém, que passou esse vídeo para alguém, Que e falou, caiu "Viu?" numa TV de Santa Catarina, que eu nem vou falar o nome. Ah, eu sei, eu vi isso daí. Que você pagou pra ir lá te retirar a moto Aí do cânion. respondi processo civil, né, que eu estava usando dinheiro público para resgatar uma moto de uma produção cinematográfica, que uma produção de cinema tem dinheiro, que onde já se viu que é absurdo. A gente se retratou, esse jornalista se retratou num próximo episódio, mas o que reverberou negativo naquela época era direct. Daí já começou a ver, crime ambiental e não sei o que, tá vazando gasolina. A propriedade era privada, eu tinha autorização do dono ali daquele trecho do cânion, então tava tudo certo. Porque os cânions não Mas são... Não, mas não adianta, hoje a internet, Mas filho, até você Explicar. é mais fácil tudo, você fazer a propaganda negativa do que a Exato, positiva, né? Exato. Então o negativo vai vir mais rápido, é assim que funciona mesmo, não tem jeito. Sim, foi uma Agora fase você bem imagina, difícil. e você imagina um filme que já foi feito verba zero. Precisa explodir porque agora esquece toda a situação do filme, você, os atores, tudo, mas me fala um outro filme que tem aqui dentro, nacional,
que fale sobre moto. Cara, acho que não tem. Retratando o universo do motocross, Não tem. A gente não tem isso. Então, quer dizer, ao invés do cara... Pô, putz, o cara foi lá, vamos ajudar, vamos assistir. Não, é o contrário. Não existe reconhecimento. Garanto pra você que se fosse um americano, os caras faziam fila pra assistir. Entendeu? Porque o brasileiro é assim, cara. Valoriza o que é o dos outros, né? Impressionante, os dos outros cara. melhores, é a melhor cena, é a melhor vídeo. O Carlãozinho, agora eu vou usar ator. uma frase que o Carlãozinho gosta de falar bastante. Para com essa história de gringo. Sim. Cara, olha a gente aqui, vamos falar da gente brasileiro. A gente tem tanto quanto qualquer outro lugar pra fazer. E não foi sofrido, que todas as entrevistas, inclusive a gente estava lá no lançamento, no shopping, tudo. Você fala, foi gravação de madrugada, noites mal dormidas, alimentação, tudo bagunçado. Mal dormidas foi elegante, não teve noites dormidas. Viu? E conta pra mim, teve cenas dentro da cidade de Campinas sendo gravadas lá, né? Não, Campinas foi quase que uma cidade cenográfica pra gente. Assim, a gente gravou na Norte Sul, na Moraes Salles, na Escola de Cadetes, que é um ambiente militar. Foi bem difícil, mas a gente conseguiu ter um tiroteio dentro daquela cena da abordagem ali. No túnel, Joá Penteado, nossa, muita cena. A delegacia. Onde que é gravada aquela cena que tá sentado na cadeira lá, que é o finalzinho lá? Que aí o... Sentado na Miura Investimentos? É na Miura Investimentos? É onde é Sim. dentro da fábrica. Onde que é aquela cena lá? Qual da fábrica? Que a menina? A menina tá sentada Você foi na pré. Isso ninguém viu. Esse não tá no corte final que foi pros cinemas. Essa cena não. Olha só, eu vi, spoiler. ninguém viu. Quem sabe talvez no 2 apareça essa cena, não sei, parece que talvez tenha. Viu como a gente prova que a gente estava lá? Olha só. Vocês foram na primeira exibição, teste pra imprensa. Estávamos lá. Essa cena não tá no corte final. Então tá bom, vamos pular. Quem quiser vai ter que esperar o 2 sair. Exatamente. Eu vi. E ficou boa aquela cena, né? Ficou, por isso que eu tô falando. Ficou boa. Ali foi não tem problema, foi dentro da fábrica da Protorque ali. Tá. Tanto que tem mesmo. Cenário, os aros. É um estoque lá, né? Não, ficou lindo. Ficou legal mesmo, aquela cena é legal. O público vai poder ver ela. Viu, galera? Eu vi. É que quem não assistiu tem um final que fica um pouquinho aberto, né? Então. Ele tem não vale aquele. a pena assistir. Ele tem aquele jeitinho de hora que acaba, você fala. Começa com M e termina com A, o que a gente ficou esperando, entendeu? Aproveitar quem quiser assistir, tem no Prime gratuito, viu? Não, tem que assistir, gente. Tem que assistir. Tem que valorizar. Valorizar. Dá lá, ó, curte, comenta, compartilha, manda pros vizinhos, pra todo mundo. Tem que assistir, Já faz um tempo, mas o filme se manter vivo ajuda bastante. Claro que ajuda, né? E outra, tem um elenco legal pra caramba lá também, Sim, né? Não, que mais? O que o elenco entregou ali durante a pandemia, segurar um personagem, lembrar, sabe, conectar a intenção em cenas distantes uma da outra. Só pelo fato de que foi filmado na cidade de Campinas, eu já acho que o pessoal de Campinas tem que assistir, porque o cara vai ver... Exato. A sua cidade, né? Cara, a Campos Salles passando. Você já imaginou? Você vê... A Norte e Sul com perseguição na contramão. Então, pô, mó legal, cara. Porque, você que não é de Campinas, você se imaginou lá, mas você conhecia sei, tudo. É porque eu conheço a rua. A hora que eu vi, na verdade, eu sabia que tinha sido gravado em Campinas, eu não sabia onde. A hora que passa a cena que ele tá na contramão, eu olhei pra cara dela e falei assim... Ele tá na contramão, porque essa rua aí não é esse lado. Exatamente. Na prefeitura, na escadaria da prefeitura. Nos camelôs. Inclusive, ali você tirou uma foto lá, né? Sim. Na frente da moto, né? Sim. Tá vendo? Cara, eu acompanho, meu amigo. Eu vejo. Legal. E depois do Tração, agora você tá com outro projeto aí. De ação também. Infelizmente não é de 2 rodas, é de 4 rodas, mas tem 2 rodas no meio. Tem rodas no meio. Eu tô de moto lá. Eu faço um investigador policial chamado Dário e tem perseguição com moto. Eu vou estar em algumas perseguições. Esse filme se chama Asfalto, ele é um filme de ação muito inspirado, né, no Velozes e Furiosos. Então, a gente tá com um elenco bem legal. Tem Hugo Bonemer, o Luciano Zafir, que já trabalhou comigo nesse primeiro filme que eu passei lá do Rio de Janeiro, no Ódio. Tem Hugo Bonemer, Luciano Zafir, o Henrique Fogaça, faz um vilão muito legal, o Fogaça do MasterChef. Ele não é ator, mas, assim... Ele é uma figura, aquele cara. Não, é incrível. Ele o personagem cabe muito a gente encontra ele, porque ele tá sempre no Exato, Interlagos, ele tem uma conexão com 2 rodas muito forte. Ele é muito louco, aquele cara. Ele é... Sim.
Gil Coelho, tem Gabriel Ambrosio, tem uma galera muito legal, nem lembro o elenco. Tem o Diallo Riddle, que vem para fazer, ele trabalha com o Jimmy Fallon, ele faz uma participação de um hacker. Eu não posso falar muito da história, tá? Eu não gosto de falar antes de lançar. Não, Mas a gente assim, nem ele quer, retrata... mas se me der o roteiro pra ler, eu leio. Tá bom, né? Ele retrata a história do Dante, que é um piloto de drift, né, que teve o posto interditado de uma maneira muito obscura, e há suspeitas que esse Duarte, que é o personagem do Zafir, tem algum envolvimento nisso. E ele perdeu esse pai, né? Ele herdou o posto do pai, e o pai dele também foi morto de uma forma muito estranha. Então a ideia do asfalto é não o asfalto só da rua, da atração. Não E vou o misturar os trocadilho filmes. de novo. Não o asfalto, né, que dá velocidade desses carros, mas dessa malha que segura a sociedade, né? E o logline, nosso slogan, inclusive, é a verdade está nas ruas, né? Então eles usam o asfalto como uma forma de expressão, literalmente, né, para poder chamar a atenção de uma coisa estranha aos olhos da mídia. Né? Então, a gente vai desde referências como Rumble Fish, Velozes e Furiosos, sabe? De Rumble Fish do Mickey Herc, né? O Matt Dillon, que é de moto e preto e branco, do Francis Ford Coppola, lindo. Então, tá na minha essência, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente tenta integrar esse asfalto como que sustenta a sociedade, como mensagem social, né? E acho que vai ser um filme bem interessante artisticamente e com muita cena de ação. Muita cena de ação. É assim, um spoiler, ele gravado em que lugar, assim? A gente já gravou no Velocitar, tem cenas agora em Campinas. É que eu não... Assim... Não, se não puder falar, tudo bem. Eu tenho negociação com a CET de São Paulo e a INDEC de Campinas, né? Entendi. A gente não tem aprovação das locações ainda, por isso que eu não quero falar. Não, sem Mas problema. vão ter outros ícones de Campinas ali, pontos que todo mundo conhece, ali, tipo Ponte do Laurão, talvez. Eita. Norte-Sul de novo, talvez. A Norte-Sul, acho Balão que do Castelo, talvez. Ô, Balão do Castelo, ali é legal, galera. Ali eu gosto. Aí de São Paulo, Avenida Paulista, talvez. Olha, eu tô falando muita Vai dar coisa. certo, vai dar certo. Viu, gente? Aqui a gente cutuca pra ver se sai as coisinhas. E aí a gente fez uma pergunta aqui, que ontem eu e o Lua lendo aqui o roteiro, que a gente falou, nossa, essa tem que ir pro podcast, né? Que se a vida dele fosse um filme, qual seria o nome? Mas a gente quer o zoado, que você colocou aqui, ó. Se fosse pra zoar... Eu já não lembro mais. Vamos ver agora. Olha lá. Vou lá, então, ler pra você o que você escreveu. Tá. Se fosse sério, seria O Impossível Não Existe. E se fosse pra zoar, cinema não é glamour, é perrengue chique. Eu ficaria com o segundo. Depois da nossa conversa, não tem nem como eu falar mais de outro. Só falei de BO aqui que a gente teve é um perrengue chique. É que aos olhos do público, realmente existe um glamour em cima do cinema que, de fato, ele existe. A gente eterniza uma história, né? Então, é um trabalho, não para poucos no sentido enfim, é um trabalho muito difícil, né? Eu entendo. É o que você falou. Se pensar 2 vezes, você desiste, assim. Então, existe uma ousadia nossa, da nossa produtora, da nossa equipe, em perdurar e fazer isso acontecer sempre, né? Porque é luta atrás de luta. Então, esse glamour do diretor sentado, com cafezinho, ação, não sei o que lá, não existe. Claquete na mão. Não existe. Pô, meu carro está no estacionamento, se você for ver lá, ele está carregado de coisas da produção do último set, que não deu tempo. Então, a gente faz tudo. Principalmente de forma independente. A gente busca, lógico, né, poder ter recursos para ter um fluxo e um organograma dentro do ideal que é fazer cinema, né? Então, com um departamento, com vários assistentes, com muita gente trabalhando, para que você possa delegar tudo para os heads de cada departamento conduzirem da melhor forma e não se sobrecarregarem fazendo, não outras funções, mas às vezes você não consegue focar exatamente numa coisa porque tem outro BO para resolver. Ainda assim, todas as produções, até as mais estruturadas, enfrentam problemas, né? Cinema é um trabalho muito complexo. Não parece, mas ele é... Assim, todo dia é um evento que você tem que organizar, logística, alimentação, hospedagem para a equipe. E isso a gente não está falando da parte artística. A gente está falando só da base de produção. Aí, quando você entra na parte artística, ainda você tem departamento de arte que você tem que criar, tudo tem que fazer sentido, nenhuma cor pode estar à toa, sabe? Os enquadramentos têm que serem muito bem pensados, o design de som tem que casar, aqui vai ter efeitos visuais ou não. Então, assim, são N processos que daí só da garantia da parte artística. Então, se você não tiver, primeiro, recursos para ter uma base de produção que te dê uma tranquilidade de, pelo menos, poder trabalhar na parte artística,
fica complexo. E a gente acaba tendo que fazer muita coisa, né? Produzir, e criar, e juntar, e improvisar, e dar um jeito. Tem que ser naquele dia, tem que ser agora, é só um take, senão não vai. Essa é a parte triste, mas conta a parte legal agora. Não, ainda tem mais um detalhe. O quê? E faz tudo isso, tá tudo certo, chove. Porque ele falou todos os problemas, menos o climático. Que é o pior que é o problema que é surreal, que você não tem como controlar. Eu assino o Indy, que é um dos melhores. Eu fiz fazendo propaganda. Olha lá. É um dos melhores aplicativos. Patrocina o filme. O Indy, se você quiser patrocinar o EpaCast, o filme, nós estamos à disposição. De manhã eu já estava vendo que a gente tem diária semana que vem, negociando com a CT. Dia 9 vai chover, como que a gente faz? Então, e assim, tem uma coisa de intuição, né? Semana passada, a gente teve uma cena, estava programado chuva pelo aplicativo até 9 horas. Então eu fui vendo a movimentação de nuvens e falei, não, se a gente começar meia-noite dá tempo. Então até isso, cara, eu falei, da meia-noite às 4 dá tempo. E batata, chuviscou até às 9, começou a parar, meia-noite a gente estava gravando, 4 horas começou a chover, parou 7, tudo. Falou, funcionou, deu certo. Deu certo. Então você vê que às vezes tem que ser naquele dia. Ah, mas adia a gravação, tá, mas aí conciliar com outro, daí não vai dar tempo, porque o elenco em janeiro já mudou a aparência, eu preciso gravar esse elenco desse filme até dezembro. Então é um trabalho coletivo muito complexo. De novo, você tem recurso, você trava a agenda de todo mundo, paga todo mundo 100% só para o teu projeto. A gente faz de forma independente. Então, são esses pratinhos que a gente tem que ficar equilibrando e montando um quebra-cabeça, sabe, conciliando a agenda. Mas tem... tração está aí, né? Tudo bem, eu entendo alguém falar, ali estava muito escuro, a cena ali faltou não sei o quê. Mas, cara, da forma que a gente fez, pode falar de qualquer problema. Eu tenho muito orgulho do Tração e de todo mundo que participou dele, porque da forma que a gente fez foi assim... Mas por isso que é impossível, eu falei do impossível, né? Não existe impossível. Mas você falando assim do Tração, tudo teve mais pontos negativos do que positivos? Porque você fala assim, tipo, pesado, você não sentiu isso? Na verdade, eu acho que a forma com que ele fala é que porque teve tanta coisa que pesou para que não fizesse... É justamente para enaltecer a realização. Porque se eu falo aqui dos pontos positivos, alguém vai estar, mas eu assisti, a luz não estava boa ali. Eu preciso que eles entendam que foi um filme quase que impossível de acontecer. Ele não tinha como acontecer. Desde falta de dinheiro, desde problemas de pandemia, desde tudo, assim. Então, eu só falo dos pontos negativos justamente para a pessoa entender que é possível. Agora sim, né? Sabendo os pontos negativos, assista e valorize. E veja se você acha o ponto negativo, né? Sim, porque, assim, não, ele foi muito elogiado, mas eu entendo que meu olhar como diretor, né? Que o filme tem problemas, todo filme tem problema. Né? Você pega grandes produções, tem problema. Não, agora sim. O nosso, sem grana, na raça... Se falar de... Agora eu já estou mais calmo, mas antes alguém falava, mas porrada. Ali... Cara, mas não... Você não sabe que é coisa... Caralho! Você não tem ideia do que você está falando? Na internet não tem aqueles perseguidores de cena? Eu ia falar isso agora. Tem gente que trabalha para isso, perseguidores de cena, né? Se tá com o mesmo esmalte, a cena, porque não tava com a mesma blusa, o mesmo cabelo, aí surgiu, eu tô rezando pro Bento Ribeiro não achar o nosso filme, porque senão o chapado crítico lá, ele já vai começar... Eu lembro que... Voltando assim um pouco na minha infância, tinha uns filmes, principalmente de terror, né? Não, Mazzaropi, gente. Mazzaropi tinha um monte de erro. Mazzaropi era bom, porque era preto e branco, dava pra errar, ainda dava pra errar, né? Você não via tanto, mas tem um filme lá que... Como que chama? Os três... como que era? Os Três Solteirões e um Bebê. Três Solteirões e um Bebê. Que eles gravaram o filme num apartamento onde a criança tinha caído da janela. E aí o set esqueceu e colocou... Sabe aqueles... Sim, eu lembro dessa história, eu vi no Fantástico. Então, eram uns bonecos de papelão que usava para fazer... Sim, divulgação de... Isso. E aí os caras jogaram atrás da cortina e gravaram o filme lá. Só que aí o que aconteceu? Cara, imagina, né? Pô, puto filme! Nossa, foi gravado onde o menino caiu da janela. O menino tá atrás da janela. Não, virou. Nossa, cara, era muito Eles fizeram louco. em câmera lenta, assim, falando, olha aqui a imagem, tem uma pessoa atrás da cortina. Nossa, viagem. Não, foi só o cara que tentou esconder o boneco onde não era pra esconder. O departamento de arte foi falha. E tinha um monte, né? Filme de terror, o cara vindo pelo corredor lá, não sei o quê. Hoje, e de repente, você olha no canto,
canto, assim, dava pra ver os cabos cinográficos Sim. correndo no canto do corredor. Cara, era legal pra caramba. Gente, mas tudo tem um começo. Mas eu tenho mais uma pergunta Vai pra fazer. crescendo. Vai, pode fazer. Vai, Posso fica à fazer? vontade. Eu adoro cortar você, eu não tinha cortado ainda. Não, né? Hoje Tem que ainda cumprir. não. Cumpriu a meta. Tira uma dúvida, uma curiosidade. Coordenar tudo isso ou ser ator nisso? Essa é padrão. Putz, eu nunca sei responder essa pergunta. Mas é o clichê. Sabe o que é? É que se eu falo que é mais divertida, parece que é mais tranquila, né? Que é o trabalho de ator. Só que tem que ser prático, né? E realista, né? O trabalho de diretor, ele é muito burocrático também, né? Então, para quem gosta de exatas, tem essa pegada, lindo, maravilhoso, tira de letra. Mas eu me considero um pouco mais artístico, assim. Embora eu tenha descoberto que eu sou um bom vendedor, né? Como empresário, para fazer essas coisas acontecerem, eu funciono muito bem. Então, o trabalho de ator, ele é um desafio, mas ele é mais lúdico, né? Uhum. O trabalho de diretor, você organiza tudo muito antes e no dia você só checa e conduz para sair da melhor forma. Pode ter um improviso, isso, aquilo, mas é um trabalho mais estratégico, de planejamento, mesmo que artístico, né? Então, a decupagem, os enquadramentos, eu vejo com tempo antes. O trabalho de ator, você entra num mundo diferente, que de repente, dependendo do personagem, ele não tem nada a ver com você. Então, é um desafio e é gostoso de fazer, né? Você poder explorar isso, você quebra, principalmente para mim, que eu também sou produtor executivo, me desenrijece um pouco, sabe? Desse trabalho burocrático do dia a dia. Então, ele é mais gostoso, né? Agora, se eu tiver que escolher, a direção, eu tenho controle de tudo, né? Lógico que desde os curtas que eu fazia com os meus irmãos, né? De editar os filmes, eu gosto do produto cinema, né? Então, ter o controle e autonomia de todo o processo, entre aspas, né? A gente lida com um trabalho coletivo, ele é mais gratificante. Mas o trabalho de ator é gostoso. Eu tenho certeza disso, né? Ver o produto final, assistir e olhar e falar que orgulho de mim. É meu Exatamente. bebê, né? Nossa, meu foi bebê. uma euforia no processo de lançamento do Tração, porque era o meu primeiro filme. A gente viu lá a sua empolgação. Tinha a ver com a minha vida. Era sua empolgação com a sua também, fala o seu nervosismo, Total. O seu pensamento de que o povo ia achar, como a gente foi no pré-lançamento. E também, além disso, saber do cenário que a gente estava passando, né? Era catastrófico lançar o filme naquele ano. Então, não tinha como comemorar só. Estava aqui atrás, a mochila estava pesada, né? de tudo que estava acontecendo. E mas te foi falo, muito a gratificante. mochila vai continuar pesada. Vai. Não, eu quero comprar mochilas maiores, para que elas fiquem mais pesadas ainda, cada vez mais aumentar o tamanho dessa mochila. Não tem problema nenhum, a gente já sabe que isso vai acontecer. E para quem ficou curioso aqui, tem já uma data, mais ou menos, da estreia do Asfalto? Do Asfalto? A gente está trabalhando para que seja novembro do ano que vem. Né? Mais uma vez, a gente não tem autonomia, é um ecossistema entre distribuidoras, exibidoras e produção que é muito difícil precisar. Mas a gente tendo o filme pronto, aí é começar a negociar. O ideal seria novembro, porque é um mês menos concorrido, né? Tá. Porque as produções acabaram, aí quem vai lançar está segurando. Natal também é legal, mas daí ninguém vai no cinema, né? As pessoas estão viajando, então ninguém quer Natal. Por isso que ele começa a esfriar em dezembro, em final de novembro, dezembro já está mais frio, porque tem um pico ali de dezembro que é interessante, que é a segunda semana, que as crianças estão entrando em férias, daí você vai para o shopping comprar, daí vamos no cinema, então é uma semana interessante. Mas a gente não tem autonomia, né, da data de lançamento. Mas logo, logo a gente vai ouvir notícias com certeza por aí. Sim, a gente vai estar de olho também para ir contando as fofocas que vai rolando, né? Inevitavelmente vão rolar. Sempre. Não tem como. Sempre. Isso, com as mídias sociais hoje, não tem como. Não tem como segurar nada. Mais alguma pergunta? Você acha que teve necessidade que a gente não perguntou, que você queira falar? Não, falei demais até. Eu devia ter segurado um pouquinho. Você acha? Do filme atual não devia ter falado muita coisa. Não poderia, inclusive. Falei até de locação. As pessoas que Eu não sei eu não sei porquê. Pode falar que eu vou complementar o que você vai falar. As pessoas que sentam aí e falam que eu e o Lua tira coisas que não eram pra eles falarem. Pois é, então. Devia ter vindo mais prevenido. Né? É que você não conversou com as pessoas que sentam aí, então, viu? Porque várias pessoas que não eram... Não vou falar nada. Sempre eu não posso falar, mas viu? Aconteceu isso, vai acontecer aquilo, não sei o quê. Preciso me policiar. Agora eu vou te deixar assim bem à vontade para você mandar um recado para quem você quiser agradecer, quem você precisar agradecer ou quiser agradecer.
fica à vontade, manda um recadinho Tá. pra galera. Bom, primeiro não, né? Agradecer de novo a oportunidade. Foi muito bom relembrar algumas coisas, principalmente do mundo das motos, né? Que a gente não fala muito sobre isso, né? Na vida do meu trabalho com cinema, né? É focado no trabalho. Então, durante o Tração, até matei um pouquinho de saudade, sentei numa moto para dar largada. Eu queria deixar isso bem claro. Foi muito gostoso bater esse papo. E para a galera que está assistindo, eu não vou nem falar de projetos, né? Eu acho que quem acompanhou desde o começo, e eu sempre falo isso porque tem muita gente que está passando por isso, e no começo do Tração, eu não via luz do fim do túnel, eu não via nem um túnel mais, né? Eu estava num momento muito difícil da minha vida. E foi justamente aquela essência lá atrás, de quando eu era pequeno, daquela paixão, é que me conseguiu clarear aquele cenário e me fazer mover para frente, né? E eu sempre falo que o movimento é melhor do que qualquer planejamento, porque o movimento faz as coisas acontecerem e depois aquele planejamento se realiza de alguma forma. Então, se você nesse momento se vê numa situação muito difícil, de alguma coisa que você sempre quis fazer e nunca conseguiu realizar, lembra do que te motivou a fazer aquela coisa, que é aquilo que vai te fazer chegar lá. Como eu falei agora da projeção de coaching, né, para a largada, né? Quando na largada eu fechava os olhos, me imaginava naquela primeira curva largando em primeiro. Essa sensação que eu tinha me fazia o corpo acompanhar o que eu queria para que eu fizesse aquilo. Então, acho que é isso. O segredo está no que motiva a gente. Obrigada. Hoje quem tá ruim sou eu. Obrigada por você ter vindo aqui no EpaCast. A gente ficou muito feliz quando o Eduardo falou, ele aceitou vir. Imagina, eu que Porque, aceitei. como o Lua falou, aqui a gente fala de motociclismo, de coração, porque a gente ama isso e junto com você está lutando por isso. Com certeza. Não, obrigado, eu agradeço mesmo. Deixo você à disposição, a gente está aqui de portas abertas, vem tomar um café com a gente, vem falar Obrigado. sobre moto, vem falar sobre projetos, a gente está sempre aberto, né? A gente quer divulgar isso. Eu Aqui tô de moto no novo, hein? Quero vir falar mais do asfalto quando tiver acontecendo. Nós Claro. vamos falar, com certeza. E traz umas ceninhas de off, assim, pra gente. Já tem algumas. Então, ó lá. E aí, cara, aqui a gente fala que é a casa de todo mundo. Sim. A gente gosta de receber, né? Então, fica sempre à vontade para chamar a gente, falar, eu tô com uma ideia aqui, não sei o quê, o que vocês acham? Vem para cá, tá? A casa é sua, fique à vontade. E eu queria Obrigado. também que você passasse as suas redes sociais pra galera te seguir, te Por favor. ver direitinho como que é. A minha é André Luiz com S Real, André Luiz Real. Do asfalto que a gente está rodando é Asfalto Filme. Quem não conheceu o Tração ainda e quiser conhecer, tem também a rede social que é Tracal, né? Tracal Filme. E da nossa produtora, que é Owner, de proprietário, Owner Entertainment. É um nome meio difícil. Assim, Nossa! mas Owner Entertainment. Também está todos esses no Instagram. A gente vai deixar aqui escritinho corretamente, tá bom? E, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio e esse foi de trás das câmeras para vocês saberem como que acontece, como foi o sucesso também e os perrengues do Tração e agora do asfalto que vai rolar por aí. Perrengue chique. Perrengue chique. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar com os amigos motociclistas todas as nossas redes sociais. E breve nós vamos estar com um misto aí, né? Junto com o asfalto, do 2 rodas e 4 rodas também. E a gente vai falar também mais um pouco sobre isso em um outro episódio, trazendo novidades, com certeza, e o lançamento desse filme para vocês. Como eu sempre mando um recadinho para vocês, fiquem com Deus, vamos pulverizar a paz em todo mundo, acelerar devagarzinho, Acelerar devagar. acelerar devagarzinho, Consciente. consciente. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Uh...